Olá, nós estamos no ano eleitoral. Logo mais começam a saltar os candidatos e candidatas e, em geral, por experiências passadas, nós sabemos que uma parte desses virá com o discurso religioso. E aqui é importante nós termos bastante atenção a esse tipo de discurso religioso que muitos veiculam a sua campanha para dar credibilidade, porque normalmente são discursos que escondem debaixo deles interesses muito particulares que não são os interesses da totalidade da sociedade. E aqui é importante dizer o seguinte: quando nós elegemos alguém para os cargos legislativos ou mesmo executivos a nível de município, de estado e de federação, não é um problema que a pessoa seja religioso ou religiosa, seja católico, seja evangélico, ou seja de qualquer outra denominação religiosa. Não é um problema isso. O problema é quando as pessoas, elas querem assumir esses cargos para representar apenas as particularidades da sua visão religiosa. Isso não interessa a totalidade da nação, porque normalmente debaixo desses interesses estão outros interesses que, em geral, são interesses econômicos. E aí eu diria assim, agora falando basicamente dos candidatos católicos, o que seria interessante para nós como católicos reconhecermos em um candidato que se diz católico? O que seria interessante que ele trabalhasse a nível político? Se nós pegarmos o Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, número 202, o Papa diz o seguinte, que a raiz de todos os males sociais é a desigualdade social. Isso é doutrina social da Igreja. Ora, se a raiz de todos os males sociais é a desigualdade social, o carro-chefe a ser trabalhado por qualquer candidato católico é a desigualdade social, não pode ser outro. Quer dizer, quando nós vamos eleger um homem ou uma mulher que se diz católico ou católica, não nos interessa tanto algumas chaves de compreensão da realidade que eles tenham, se essas chaves não estão dentro do grande guarda-chuva da desigualdade social. Porque a partir do momento que o meu carro-chefe seja a desigualdade social, para mim será um problema a fome, a miséria, o desemprego, a injustiça, toda a questão do racismo, a questão da violência contra a mulher, da exploração sexual de crianças, do tráfico de drogas, das milícias, crime organizado, tudo isso será um grande problema. Porque vai me fazer entender que para resolver o problema da desigualdade social, eu tenho que atacar esses problemas pontualmente. Isso interessaria ver em um candidato ou em uma candidata de caráter católico. Quando eles começam a bater apenas em eutanásia, aborto, as identidades de gênero ou ideologia de gênero, como chamam eles, quando eles batem apenas essas coisas, temos que ficar desconfiados, porque provavelmente não estão interessados pelo bem da sociedade, mas por particularidades. Pensemos, por exemplo, se um candidato católico, católica, é mesmo preocupado com a sociedade, por que a primeira coisa que ele ataca ou não ataca é, por exemplo, os absurdos salários que ganham, os privilégios que tem no Congresso Nacional, seja na Câmara de Deputados, seja no Senado? Por que não atacam essas coisas? E vão atacar apenas outras coisas. Então, o Papa Francisco nos pede para sempre trabalharmos uma antropologia integral, que significa dizer olhar o ser humano na sua totalidade, na sua dimensão histórico-política e na sua dimensão espiritual eterna. Olhamos o ser humano como um complexo de dimensões, uma grande realidade, mas essa grande realidade possui uma dimensão histórica, política, e os nossos representantes políticos estão para cuidar dessa dimensão histórico-política. Ou seja, os nossos candidatos não têm que ficar olhando questões religiosas, eles têm que se preocupar com o problema grande da sociedade, que é a desigualdade social. Tenhamos muita atenção em quem nós iremos eleger esse ano e sejamos muito atentos aos discursos que essa gente veicula durante a sua ou as suas campanhas.